Vamos agora esculpir o nosso canino superior direito, seguindo o nosso hemiarco superior direito inteiro, né? Então, para o canino superior, a gente vai ter um total de 30 milímetros de altura, tá? Então, desde a incisal até o ápice, eu vou marcar 30 milímetros, então 3 centímetros no meu paquímetro. Marquei os 4 lados, vou tirar essa pontinha. Mais um pouquinho. Só alisar. Mas nem preciso muito, porque essa vai ser a região do meu ápice, né, da raiz, então não precisa ficar tão certinho, porque a gente vai usar uma área muito pequena. Próxima medida, que a gente vai marcar nesse sentido do bloquinho, que pode ser tanto a mesiodistal quanto a vestíbulo lingual, que nesse dente vai ter a mesma medida. Então, eu vou deixar 10 milímetros e marco o bloquinho assim. Escapar um pouquinho. Tentando não escapar muito com a mão. Marquei os 4 lados. Vou tirar esse excesso. Logicamente, os bloquinhos podem ter uma pequena diferença de tamanho, né? O que vem de fábrica. Esse que eu tô usando, ele tem 40 milímetros de altura e 15 por 15. Então, eu tirei 10 milímetros de altura e vou tirar 5 e 5 das larguras e profundidade, né? Só deixando bem lisinho. Tirei 5 nesse sentido, agora eu vou tirar 5 nesse sentido. Então, eu venho de novo com o paquímetro e vou marcar 10. Tiro de novo esse excesso de cá.
Cortei o meu bloquinho. Agora eu preciso marcar o tamanho da minha coroa. Então, o canino é um dente que tem 13 milímetros de cérvico incisal. Vou vir aqui, marcar os 4 lados do bloquinho, certo? Então, aqui eu já separei a região de novo também, de raiz e de coroa. E começo fazendo o desenho. Eu gosto sempre de começar fazendo o desenho pelas proximais, então pela mesial. Vamos escolher nossas faces. Então, essa vai ser minha vestibular, palatina, mesial e distal, né? Para esse ser um dente superior direito. Venho aqui na minha mesial e vou fazer o desenho. De novo, eu não vou fazer os riscos dos terços, mas vou imaginar onde cada um desses risquinhos vai estar. O desenho é semelhante ao do incisivo central, do incisivo lateral, com a diferença de que a fossa não é tão côncava, né? Ela vem um pouco mais reta. Ele tem essa distância vestibulolingual nos terços médio e incisal um pouquinho mais largo que no incisivo. Então, venho aqui, vestibular, faço minha bossa. Nos terços médio e incisal, faço essa inclinação. Na face palatina, eu tenho meu cíngulo e começo a minha fossa, só que minha fossa não é tão escavada como nos incisivos, certo? Feito o desenho, marco a minha região de bossa vestibular, onde eu não posso perder aquela minha medida. Marco minha região de cíngulo, também onde eu não posso perder. E aqui a minha incisão. Então, onde eu fiz esse risco, eu não quero perder. Se eu tenho dúvida na hora de cortar, eu posso fazer um desenho espelhado do que eu fiz na face mesial. Então, ó, face vestibular tá para cá, agora na distal, né? Faço minha bossa vestibular e depois da bossa vestibular eu inclino os terços médio e incisal. Faço o meu cíngulo, depois do cíngulo eu faço a minha fossa palatina. Opa. Só para eu ter mais ou menos um desenho. Esse desenho tá mais bonitinho um pouco do que esse. Mas na hora de cortar já dá para eu não me perder tanto e não perder tanta medida de um lado ou de outro. Então, apoio meu estilete em toda a face vestibular da cerinha e venho cortando. Eu vou cortando aos poucos para não estragar o bloquinho de cera. E vou enxergando o desenho que eu estou fazendo, para ver se não estou cortando muito ou pouco. Então, vou dar uma alisadinha. Fiz o recorte, olha como o desenho de cá acabou sobrando um pouquinho. Eu posso tirar um pouquinho mais aqui da distal. Como ele ainda estava um pouco molhado, isso também acaba interferindo, né? Ele apaga enquanto a gente está fazendo. Tirei nos terços médio e incisal, vou tirar agora no meu terço cervical. Então, coloco aqui acima e inclino o estilete para a região cervical.
formar esse desenho. Mesial e na distal. Vou fazer a mesma coisa aqui na região palatina, acima do símbolo. Já deixar essa parte mais convexa do símbolo como sendo a parte mais alta. E venho escavando muito pouco a minha fossa. Então, esse é um dente cuja fossa não é tão profunda. Muitas vezes a gente encontra até uma eminência, né? No terço médio aqui dessa face. Quebrando interrompendo essa fossa em duas, dividindo ela em duas. Então, fiz o meu desenho, já recortei. Agora eu preciso fazer o recorte da face vestibular. Vou apagar aqui o meu desenhinho. Pegar a minha canetinha e vou fazer esse desenho. No terço cervical, esse dente é semelhante ao incisivo. Então, ele vem dar uma inclinada aqui na cervical. O que vai diferir um dente do outro vai ser nessa borda incisal. A borda incisal do canino, ela é segmentada. Então, ela tem uma parte mesial, que eu preciso inclinar já no terço incisal, que ela é menos inclinada e menorzinha. E o meu segmento distal, que ele é mais longo e mais inclinado um pouco para a cervical do que o da mesial. Então, na mesial, menor e menos inclinado, distal, maior e mais inclinado. Só que esse mais inclinado ainda respeita aqui, pelo menos, fica aqui no limite do terço incisal com o terço médio. Ou esse segmento mesial, ele termina ainda no terço incisal. Né? Então, aqui vai ser meu ponto de contato mesial, meu ponto de contato distal. Eu vou já fazer aqui um risquinho, olha, subindo essa parte referente à ponta da cúspide, essa segmentação da borda incisal até o trecho cervical. Essa vai ser a parte mais proeminente dessa face vestibular. Deixar minha canetinha e já vou tirar esse excesso. Então, inclino um pouquinho na borda mesial para a raiz. Eu não vou tirar até aqui em cima, fazendo esse desenho, porque daqui vai sair a raiz. Tá? Então, eu deixo um pouquinho ali. Inclino para a cervical, mas não tanto a ponto de invadir a região da raiz. E na distal a mesma coisa, ó, acima do meu ponto de contato. Vou inclinar mais um pouco para a raiz do que na porção mesial. Sempre na porção distal, essa inclinação para a cervical é mais acentuada, é mais visível. E já vou cortar um pouquinho aqui no meu terço incisal. Então, respeitando essa parte mais proeminente, eu tiro um pouquinho aqui na mesial. E tiro mais aqui na distal. Tanto em comprimento, né, quanto em inclinação. Então, é mais inclinado e mais longo, certo? Aqui na minha palatina, eu vou fazer a região referente ao cíngulo.
crista marginal mesial, crista marginal distal, e aqui também aquela eminência da crista mediana. Inclino o meu estilete para não pegar na face vestibular, só diminuir um pouco aqui na palatina. Então, deixa essa inclinação. Do meu bloquinho já. Então, o recorte principal do canino eu já fiz. Agora eu preciso dar as inclinações da face vestibular. Vou pegar o lecron, deixar meu estilete ali. O que eu preciso entender então do canino? Diferente dos incisivos, que tem a face vestibular reta, inclinada para a distal, mas mais reta, mais plana, aqui no canino, nessa parte que eu marquei de canetinha, eu tenho uma proeminência. Então, é a parte que fica mais volumosa dessa face vestibular. Então, eu preciso inclinar esse segmento mesial para a mesial e inclinar o segmento distal para a distal e deixar esse meio mais volumoso. Então, desde ali da cervical, eu venho desgastando um pouquinho. Deixando essa parte mesial inclinadinha para onde está meu risquinho ficar mais volumoso. Inclinei a mesial, agora eu vou inclinar a distal. A distal ainda é mais inclinada do que a mesial, então eu vou desgastar um pouco mais. Olha como mesial um pouco inclinada, distal mais inclinada do que a mesial. Só acertar a câmera. Certo? Faço o vestibular, então, praticamente pronta. Trecho cervical, depois eu acerto quando eu estiver terminando a minha raiz. Venho aqui para minha palatina, vou arredondar aqueles ângulos sempre, desgasto um pouco mais na distal. Preciso enxergar uma inclinação da distal para a palatina. Venho aqui na mesial também. Vou arredondar o símbolo. E aqui eu já vou marcar de novo, ó, onde fica a minha crista marginal mesial, crista marginal distal, que eu sigo. Venho com essa outra ponta do lecron e afundo um pouquinho, só para marcar mesmo essa crista marginal.
Nesse centro que eu deixei uma marcação, não é sempre que isso é visível, tá? Mas no geral, pelo menos aqui no terço incisal, a gente também tem uma proeminência mais no meio dessa fossa. Isso é um reforço de esmalte que tem, porque o canino é o dente principal dente na hora da gente fazer a desoclusão, né? Então, enquanto a gente está desocluindo, fazendo a guia canina, aqueles movimentos de lateralidade, durante mastigação, fala, deglutição, todos os movimentos mandibulares, ele é um dente que aguenta a pancada, ele deve ser o último dente a desocluir. Então, ele precisa de um reforço de esmalte para ele não quebrar essa pontinha. Então, no geral, os dentes têm essa proeminência mais aqui no meio também. Então, ele fica com uma crista marginal mesial, uma distal e essa crista mediana aqui. E a borda incisal tá muito volumosa. Eu escavo um pouquinho aqui e depois eu também vou inclinar mais um pouquinho a minha face vestibular. Vou inclinar essa borda um pouquinho para palatino. Então, eu desgasto nesse sentido para ela ficar com o bisel de um dente superior. E vou aqui mais um pouquinho no terço incisal também. Inclinar um pouquinho mais para a palatina. Afinando um pouquinho mais essa minha borda. Mais um pouco aqui na fossa. Porque enquanto eu dou meu polimento, depois isso aqui, ele perde um pouco essa marcação. Então, eu posso vir um pouco mais profundo. Com cuidado, né? Só que essa crista, ela nunca pode ser mais alta. Essa do meio nunca pode ser mais alta do que as cristas marginais. Então, eu vou dar uma baixada nela aqui. Ela é um reforço de esmalte só. Baixar um pouquinho a crista distal. Para enxergar aquela inclinação das faces livres para a distal. Então, a minha mesial precisa ficar um pouco mais volumosa.
vou aqui desenhar meu símbolo também. Baixar um pouquinho essa crista, aqui mais no terço médio. Depois eu marco de novo o contorno desse símbolo. Fiz o desenho principal. Vou vir aqui com a escovinha, tirar os excessos de cera. Venho com a meia calça, dando uma alisada. Deixar mais lisinho, deixar mais brilhante, tirar a marcação das canetas. Em todas as faces. Borda distal sempre mais arredondada do que a mesial. Ângulo distal também sempre mais alto e mais arredondado. Isso é uma regra de convergência das coroas. Deixa minha incisão um pouquinho mais nítida do que eu fiz no desenho. Então, mais inclinação um pouco dessa borda. Vou deixar meu canino um pouquinho mais pontiagudo. Região palatina. Eu tiro essas marcaçõezinhas aqui. Feita a minha coroa, vou para minha raiz. Apagar a marcação das faces. E vou fazer o desenho. O canino ainda é um dente uniradicular. Vem quase aqui desde a marcação da coroa.
o ápice. Vou tirar meu excesso. A raiz do canino é bem volumosa. Ela é longa e volumosa. Essas medidas que eu passei levam em consideração a média do tamanho desses dentes, né? De todos os dentes. Incluindo raiz, tudo. Mas pode existir uma raiz mais longa, mais curta. E aqui, no desenho, já tem uma raiz mais volumosa. Um pouco. Inclinação maior dos terços. Nessa divisão do terço médio para o terço cervical. Vou arredondar. Tirar esses desenhos, tirar as marcações. Essa raiz é uma raiz cônica. Então, não é uma base quadrada. Uma base mais ovalada. Na região palatina. Um pouco mais estreita do que na vestibular. E a região apical. Então, ela já é uma raiz mais volumosa. Ela não tem um achatamento tão grande quanto dos incisivos. Só tirar aquela marcação entre raiz e coroa para depois eu desenhar essa marcação. Limpar um pouquinho aqui minha mão.
dente. O excesso de cera que fica na mão, ele fica grudando no dente, pode ficar sujando esse dente um pouquinho. Aqui no canino, eu já tenho bem aquela marcação, separando quase os lóbulos de desenvolvimento. Eu posso só marcar um pouquinho mais, se quiser. Esse lóbulo médio aqui é mais volumoso, né? Vou marcar uma bem levinho. Só dando os detalhes. Então, aqui nesse terço médio, ele é mais escavadinho. E aquele reforço de esmalte que fica mais no terço incisal. Quando eu der meu último polimento, ele perde um pouco essas marcações de instrumental. Vou pegar meu rolling back, já vou marcar o colo. Então, aqui faço um desenho. Mais ou menos seguindo a lógica dos dentes anteriores, né? Um semicírculo voltado com a concavidade para a coroa nas faces livres. Uma concavidade para a raiz nas faces proximais. Mas como esse dente tem uma distância vestibulolingual longa também, é uma concavidade rasa. Inclino um pouquinho o rolling back aqui só para não deixar aquele risco muito marcado. Aquela linha cimento esmalte. A gente enxerga nos dentes naturais muito pela cor, pelo brilho do dente também, né? O esmalte é muito mais brilhante e mais branco do que o cimento, que tem uma coloração mais amarelada e um pouco mais opaca. Então, nos dentes naturais é fácil a gente notar a região que termina esmalte, começa cimento, então, que termina a coroa e começa a raiz. Vou passar uma última vez minha escova de dente. E depois eu vou dar o brilho só com meia calça ou a gabardina. Só para deixar brilhante mesmo.
tirar qualquer pequena irregularidade que ainda pode ter. Na raiz eu ainda não tinha dado polimento, então tá com bastante marca do lecron, dos cortes. Região vestibular da raiz, ela é bem volumosa. Aqui eu também tive um defeitinho do meu bloquinho de cera. Os meus dentes vão ficar todos parecendo que eu tenho hipoplasia de esmalte, mancha de fluorose, que é todas nessa região. Tem um pouquinho de marca aqui na mesial. Então aqui o meu cíngulo, ele é mais volumoso. Ele não é tão marcado como no lateral. Só não ficou muito bonita, vou dar um retoquezinho nela aqui. Então eu escavo aqui o cíngulo em direção à incisal e deixo um volume nesse terço médio. Só aqui na parte incisal, que seria esse reforço de esmalte. Lembrando que ele precisa ser menos volumoso um pouco do que as cristas marginais. Então, vou abaixar um pouquinho aqui. E tem um formato quase triangular também, esse reforço. Em alguns dentes, ela chega a unir com o cíngulo. Ficando lá até o terço cervical. Tá vendo que essa parte, só para marcar um pouquinho mais, vou pegar o lecron só para remover excessos de cera. Essa região não chega tão bem a meia calça, para dar um polimento. Aqui a gente consegue ver esse volume aqui nesse terço médio.
pronto o meu canino. Então, ele é um dente volumoso, tem uma distância mesiodistal grande, cérvica incisal mais longa também, uma raiz volumosa. E o maior diferencial é essa borda incisal segmentada. Então, o segmento mesial, ele fica mais para incisar um pouquinho, que fica nesse ponto de contato com o lateral. Segmento distal mais alto, mais cervical, que depois ele vai fazer o contato com os pré-molares, tá? Então, já temos 3 dentes aqui do nosso hemiarco superior direito.